Você consegue reconhecer a presença de Deus nos mais diversos acontecimentos do seu dia? Você consegue perceber as visitas de Deus, a graça de Deus que te alcança a cada dia? E mais do que isso, consegue ser grato a Deus por tudo isso? No Evangelho de hoje nós vamos encontrar o povo escolhido, o povo judeu, que espera ansiosamente o Messias, mas que não é capaz de reconhecer que o Senhor, que o Messias já está no meio deles. E por quê? Porque eles formaram um conceito. O Messias seria alguém que viria então, Deus viria e viria de maneira ostensiva, poderosa, retumbante. Como que Deus vem uma criança frágil e depois entrega a sua vida, se entrega no madeiro para ser crucificado? Não, 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 não. Para os judeus era inconcebível. Eles estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Eles estavam escutando a doutrina de Jesus, aprendendo aquilo que Jesus ensinava, escutando tudo aquilo. Eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, mas eles não conseguiam reconhecer. Porque estavam como que aprisionados, apegados àqueles conceitos. E é assim até hoje. Escutando este Evangelho, Mateus capítulo 11, você pode refletir quantas vezes a graça veio, me visitou, bateu à minha porta e eu não abri, eu não acolhi. Jesus vai dizer isso numa outra passagem, num outro ponto do Evangelho, quando ele olha para Jerusalém e chora. Sim, porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada. Você pediu, a graça bateu à sua porta. E aqui está o quão importante é reconhecer. Irmã Maria Raquel, eu tenho pedido a conversão da minha família. E de repente, tem uma graça batendo na porta. Mas ela veio revestida, ela veio de maneira dolorosa. Veio uma enfermidade que acometeu alguém daquela casa. E você não compreende, você não entende, você quer se revoltar, mas você não percebe que de repente toda aquela casa está se voltando para Deus, naquele momento de dor. Deus está nos visitando. Ele não é o Deus da enfermidade, mas Ele é o Deus que cura. Abre a porta. Acolha a visita. Entende? Ah, mas eu quero tanto ser feliz. Eu também, não é? Eu sou feliz e quantas pessoas... Eu quero tanto sentir esta paz, eu quero tanto ter essa felicidade. Ela vem, mas vem de uma maneira que muitas vezes nós não imaginamos. Eu nunca tinha pensado na minha vida em ser religiosa, em ser freira, e olha onde eu estou. Nunca tinha pensado na minha vida fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Mas quantas vezes na minha oração eu pedi a Deus um sentido, quando no meio da escuridão eu não encontrava sentido para continuar vivendo. E veio. Mas de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu havia pensado, mas veio. Então, é reconhecer e permitir que Deus quebre esses conceitos. Porque eles estão equivocados. E prestar atenção naquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que é o querer de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Eles pensavam que a libertação se daria por meio de um rei que viria ostensivamente com grande poder militar. E não foi nada disso. A libertação veio, a salvação veio. Eles não são frustrados naquilo que era a expectativa no tocante ao que eles queriam, o que eles buscavam e o resultado. No entanto,
barraram, não usufruíram daquela graça, não abraçaram a graça, porque foi da maneira diferente que eles pensavam. E quantas vezes as pessoas repetem isso? Ah, não. Pedi a Deus um emprego, mas esse não. Não é? Eu queria tanto alguém para me relacionar, mas essa pessoa com esses defeitos, não. E o que é mais importante? Parar, silenciar, ouvir a voz do Senhor. Porque pode ser que seja por meio desta pessoa cheia de defeitos. Mas se com o passar do tempo você conseguirá enxergar as suas virtudes, pode ser que aquele trabalho, não exatamente o desejado por você, seja um trampolim para algo que você tanto deseja, mas seja apenas uma porta de entrada. Você vai precisar passar por aqui. Quando a mulher sonha com a maternidade e engravida, e ela pensa em ter aquele filhinho nos seus braços, por alguns instantes ela não faz o cálculo de que vai passar por um processo bastante doloroso. Mas vai passar. E vai dizer a palavra que tão logo ela segure aquela criança em seus braços, ela já nem sequer vai mais lembrar daquilo que aconteceu. Quebrar, superar determinados conceitos, ser capaz de reconhecer a graça de Deus que nos visita e abraçar assim a cura que Deus quer te trazer, a libertação, a restauração. Vamos ver tudo isso no Evangelho de hoje. Presta atenção, Mateus capítulo 11, versículos do 2 ao 11. Estamos cada vez mais nos aproximando do Natal do Senhor. Precisamos reconhecer as visitas de Deus. Precisamos reconhecer a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: E de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqueles que procuravam ver Jesus, aqueles que procuravam ver João, tinham as suas expectativas. Tinham tantas vezes o seu conceito já formado, o seu pré-conceito. Em outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer: que geração é essa? João jejua e não agrada vocês. O Filho do Homem come e bebe e também não agrada vocês. O que vocês querem? O que vocês esperam? O fato é que Deus não vai se amoldar, Deus não vai se... nas nossas pré-concepções, não. Nós precisamos entender que Deus é muito maior. Nós precisamos entender que o plano de Deus é muito maior, que o sonho de Deus é muito maior. Então Jesus está dizendo, estão aí os milagres, estão aí os ensinamentos. Os cegos veem, os paralíticos andam, os pobres são evangelizados. Tudo aquilo que foi profetizado por Isaías está aí. Sou eu. Creiam. Né? Quantas vezes disse o Senhor?
se não creem na minha palavra, se não creem, mas creiam pelo menos a partir do testemunho, das obras que vocês estão vendo. Então, suplica ao Senhor hoje a graça de reconhecer a presença, as visitas de Deus e, sobretudo, abrir a porta para esta graça que hoje vem te visitar. Não fechar a porta, porque não foi do jeito que você queria, porque não foi do jeito que você sonhava. Quantas pessoas, por exemplo, criam certas expectativas acerca daquilo que é a família, o que é o matrimônio, e de repente se frustra, porque na verdade você formou um conceito errado. Mas era isso que eu esperava. Acontece que não é isso que é uma família. Você esperava, olhou para o matrimônio e pensou que seria a novela das 8. Só que aquilo que a novela das 8 traz, aquilo não tem nada a ver com o matrimônio. Entende? Então a gente volta, olha para a palavra e diz, espera aí, eu quero aprender com Deus e de Deus o que é a família, o que é o matrimônio. Aí você vai perceber que não se trata de uma frustração. E que é algo belo e maravilhoso, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, e com Deus é possível e superável. Outro dia uma mãe passava por uma prova terrível com seu filho, e a vontade que ela tinha, ela dizia, era colocar aquele filho para fora de casa. Mas depois de muita oração, ela volta e diz, tudo aquilo que eu passei com o meu filho foi para quê? Para me ensinar a amar. Eu não sabia amar. Olha que bonito. Então, os desafios no matrimônio, na família, não é para te frustrar, mas para te ensinar a amar. Para te ajudar a sair de si. Aqui está o papel da maternidade e da paternidade para nos levar ao pleno amadurecimento. Uma linguagem bem atual, a sua melhor versão. Segundo a palavra de Deus. Deus permite a prova não para saber quão fraco nós somos, Ele já sabe, mas exatamente para nos fortalecer. Então, compreender tudo isso, a partir dessa ótica, a partir dessa leitura, a partir desta chave, não é? Cristã. Esses homens, os judeus até hoje estão esperando o Messias que nós já acolhemos há tanto tempo. Nós não podemos nos julgar melhores que eles por causa disso, tudo é graça, é dom de Deus. Eu peço que você olhe para a sua vida hoje e perceba, no meio daquelas expectativas talvez não satisfeitas, que Deus está atendendo a tua oração. Você que talvez não tenha se dado conta ainda. Porque na verdade Ele fez aquilo que você tanto precisava, aquilo que você tanto necessitava, mas por caminhos diferentes do que você pensou. Porque o plano dele, o sonho dele é melhor e é maior. Compreendemos isso? Se compreenderes isso, serás feliz. É o que o Senhor fala no Evangelho, eu quero tomar posse dessa palavra. Se compreenderes isso, serás feliz. Suplica ao Senhor hoje na tua oração. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, a sua família. Até amanhã, no nosso encontro diário com Deus, que não pode faltar
Eu, Irmã Maria Raquel, te espero aqui.